A inspiração se torna mais evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Os homens de gênio e em todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, oradores, sem dúvida, são espíritos avançados, capazes de, por eles mesmos, compreender e conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque eles são julgados capazes que os espíritos, que querem cumprir certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e é assim que são, ou mais frequentemente, médiuns sem o saberem. Têm, todavia, uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque aquele que apela à inspiração, outra coisa não faz do que uma evocação. Se não esperava ser ouvido, por que escreveria tão frequentemente? Meu bom gênio, venha em minha ajuda. 48. Médiuns de pressentimentos. Pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras vulgares. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista, que permite entrever as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, frequentemente, ela é o fato de comunicações ocultas que deles faz uma variedade dos médiuns inspirados. 49. Médiuns proféticos. É igualmente uma variedade dos médiuns inspirados. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de fazer os homens conhecerem para a sua instrução. O pressentimento é dado para a maioria dos homens de alguma sorte para o seu uso pessoal. O dom da profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão sobre a terra. Se há verdadeiros profetas, há mais ainda de falsos, e que tomam os sonhos de sua imaginação por suas revelações, quando não são velhacos que se fazem passar por tal por ambição. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O Livro dos Espíritos, número 624. 50. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Designa-se com esse nome as pessoas que escrevem sob a influência dos espíritos. Do mesmo modo que um espírito pode agir sobre os órgãos da palavra de um médium falante para lhe fazer pronunciar as palavras, ele pode se servir de sua mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variedades muito distintas: os médiuns mecânicos, intuitivos e semimecânicos. No médium mecânico, o espírito age diretamente sobre a mão a qual dá o impulso. O que caracteriza este gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta do que se escreve. O movimento da mão é independente da vontade. Ela prossegue sem interrupção e, apesar do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa para dizer e se detém quando ele termina. No médium intuitivo, a transmissão do pensamento se faz por intermédio do espírito do médium. O espírito estranho, nesse caso, não age sobre a mão para dirigi-la, age sobre a alma com a qual se identifica e a qual imprime a sua vontade e suas ideias. Ele recebe o pensamento estranho e o transcreve. Nessa situação, o médium escreve voluntariamente e tem a consciência do que escreve, embora isso não seja o seu próprio pensamento. Frequentemente é bastante difícil distinguir o pensamento próprio do médium daquele que lhe é sugerido, o que leva muitos médiuns desse gênero a duvidarem de sua faculdade. Pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que ele não é jamais preconcebido, que ele nasce à medida que se escreve e, com frequência, é contrário à ideia prévia que se formou.
pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. Há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que a primeira, ou mais frequentemente, está restrita às questões da atualidade e pode se aplicar fora das capacidades intelectuais do médium. Um médium poderá tratar por intuição de um assunto ao qual é completamente estranho. A inspiração se estende sobre um campo mais vasto e vem, geralmente, em ajuda às capacidades e às preocupações do espírito encarnado. Os traços da mediunidade são, em geral, menos evidentes. O médium semimecânico ou semi-intuitivo participa das duas outras. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico sente um impulso dado à sua mão, apesar dele, mas ao mesmo tempo tem consciência daquilo que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, ele o acompanha. 51. Não sendo o médium senão um instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho que segue o impulso mecânico que lhe é dado, não há nada que ele não possa fazer fora de seus conhecimentos, se está dotado da flexibilidade e da aptidão mediúnica necessárias. Assim é que existem médiuns, desenhistas, pintores, músicos, versificadores, embora estranhos à arte do desenho, da pintura, da música e da poesia. Os médiuns iletrados, que escrevem sem saber nem ler nem escrever, os médiuns polígrafos, que reproduzem diferentes gêneros de escrita e algumas vezes com perfeita exatidão a que o espírito tinha quando vivo. Os médiuns poliglotas, que falam ou escrevem em línguas que lhes são desconhecidas, etc. 52. Médiuns curadores. Este gênero de mediunidade consiste na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pela imposição das mãos, o olhar, um gesto mesmo sem a ajuda de nenhum medicamento. Esta faculdade incontestavelmente tem o seu princípio na força magnética. Dela difere, todavia, pela energia e pela instantaneidade da ação, ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico mais ou menos longo. Todos os magnetizadores estão quase aptos para curar se sabem a isso se ligar convenientemente. Eles têm a ciência adquirida. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. A faculdade de curar pela imposição das mãos tem, evidentemente, o seu princípio numa força excepcional de expansão, mas é aumentada por diversas causas, entre as quais é necessário colocar em primeira linha a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de aliviar, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Em uma palavra, todas as qualidades morais. A força magnética é puramente orgânica. Pode ser, como a força muscular, dada a todo o mundo, mesmo a homens perversos. Mas só o homem de bem dela se serve exclusivamente para o bem, sem dissimulação de interesse pessoal, nem satisfação do orgulho ou da vaidade. Seu fluido depurado possui propriedades benfazejas e reparadoras que não pode ter aquele do homem vicioso ou interessado. Todo o efeito mediúnico, como foi dito, é o resultado da combinação dos fluidos emitidos por um espírito e pelo médium. Por essa união, esses fluidos adquirem propriedades novas que não teriam separadamente, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos solícitos
em virem secundar os esforços do homem bem-intencionado. Seu fluido benfazejo se une facilmente ao dele, ao passo que o fluido do homem vicioso se alia com o dos maus espíritos que o cercam. O homem de bem que não tivesse a força fluídica não poderia, pois, senão pouca coisa por si mesmo. Ele não pode senão chamar a assistência dos bons espíritos, mas a sua ação pessoal é quase nula. Uma grande força fluídica, aliada à maior soma possível de qualidades morais, pode operar verdadeiros prodígios de curas. 53. A ação fluídica, por outro lado, é poderosamente secundada pela confiança do enfermo e Deus recompensa frequentemente a sua fé pelo sucesso. 54. Só a superstição pode ligar uma virtude a certas palavras, e só os espíritos ignorantes e mentirosos podem manter semelhantes ideias prescrevendo quaisquer fórmulas. Entretanto, pode ocorrer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula de prece ou de uma prática determinada contribui para lhes dar confiança. Neste caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que é aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula. 55. Não é necessário confundir os médiuns curadores com os médiuns receitistas. Estes últimos são simples médiuns escreventes, cuja especialidade é de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Mas não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm por si mesmos nenhuma influência. 7. Da obsessão e da possessão. 56. A obsessão é o império que maus espíritos tomam sobre certas pessoas, tendo em vista dominá-las e submetê-las à sua vontade pelo prazer que sentem em fazer o mal. Quando um espírito bom ou mau quer agir sobre um indivíduo, ele o envolve, por assim dizer, com o seu perispírito como um manto. Os fluidos se penetram, os dois pensamentos e as duas vontades se confundem, e o espírito pode, então, se servir desse corpo como do seu próprio, fazê-lo agir segundo a sua vontade, falar, escrever, desenhar, tais são os médiuns. Se o espírito é bom, a sua ação é doce, benfazeja. Ele não leva a fazer senão boas coisas. Se é mau, leva a fazê-las más. Se é perverso e mau, constrange-o como numa rede, paralisa até a sua vontade, o seu julgamento mesmo, que abafa sob o seu fluido, como se abafa o fogo sob uma camada de água. Falo pensar, falar, agir por ele. Impele-o, apesar dele, a atos extravagantes ou ridículos. Em uma palavra, o magnetiza, o cataleptiza moralmente, e o indivíduo se torna um instrumento cego de suas vontades. Tal é a causa da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se mostram em graus de intensidade muito diferentes. É ao paroxismo da subjugação que se chama vulgarmente de possessão. Há a se anotar que, neste caso, frequentemente o indivíduo tem a consciência de que o que faz é ridículo, mas é constrangido a fazê-lo, como se um homem mais vigoroso do que ele fizesse mover contra a sua vontade os seus braços, as suas pernas e a sua língua. 57. Uma vez que os espíritos existiram de todos os tempos também eles desempenharam o mesmo papel, porque esse papel está na natureza e a prova disso está no grande número de pessoas obsidiadas ou possuídas, querendo-se antes que fosse posta a questão dos espíritos, ou que em nossos dias jamais ouviram falar de espiritismo nem de médiuns. A ação dos espíritos bons ou maus é, pois, espontânea.
A dos maus produz uma quantidade de perturbações na economia moral e mesmo física, que por ignorância da causa verdadeira atribuía-se a causas errôneas. Os maus espíritos são os inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto não se suponha a sua ação. O Espiritismo, pondo-os a descoberto, vem revelar uma nova causa para certos males da humanidade. Conhecida a causa, não se procurará mais combater o mal pelos meios que doravante se sabem inúteis. Procurar-se-ão os mais eficazes. Ora, o que fez descobrir essa causa? A mediunidade. Foi por meio da mediunidade que esses inimigos ocultos traíram a sua presença. Ela fez para eles o que o microscópio fez para os infinitamente pequenos. Revelou todo um mundo. O Espiritismo não atraiu de nenhum modo os maus espíritos. Ele os descobriu e deu os meios de paralisar-lhes a ação e, consequentemente, afastá-los. Ele não trouxe de nenhum modo o mal, uma vez que o mal existia de todos os tempos. Trouxe, ao contrário, o remédio ao mal, mostrando-lhe a causa. Uma vez conhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, e a ciência, enriquecida com esta nova lei, verá-se abrir diante dela novos horizontes. Quando chegará ela a isso? Quando ela não professar mais o materialismo, porque o materialismo detém o seu vôo e lhe coloca uma barreira intransponível. 58. Uma vez que se há maus espíritos que obsidiam, há bons que protegem. Pergunta-se se os maus espíritos são mais poderosos do que os bons. Não é o bom espírito que é mais fraco. É o médium que não é bastante forte para sacudir o manto que se lança sobre ele, para se livrar do constrangimento dos braços que o enlaçam e nos quais é necessário dizê-lo bem, algumas vezes se compraz. Neste caso, compreende-se que o bom espírito não possa ter a superioridade, uma vez que se lhe prefere um outro. Admitamos agora o desejo de se desembaraçar desse envoltório fluídico, do qual o seu está penetrado, como uma vestimenta está penetrada pela umidade. O desejo não bastará. A própria vontade nem sempre bastará. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, é aquele que tem músculos mais fortes que derruba o outro. Com um espírito é necessário lutar, não corpo a corpo, mas de espírito para espírito. E é ainda o mais forte que domina. Aqui a força está na autoridade que se pode tomar sobre o espírito, e essa autoridade está subordinada à superioridade moral. A superioridade moral é como o sol que dissipa o nevoeiro pela força de seus raios. Esforçar-se para ser bom, tornar-se melhor, sendo-se já bom, purificar-se de suas imperfeições, em uma palavra, se elevar moralmente o mais possível. Tal é o meio para adquirir o poder de dominar os espíritos inferiores, para afastá-los. De outro modo, eles zombarão de vossas imposições. O Livro dos Médiuns, número 252 e 279. Entretanto, dir-se-á, por que os espíritos protetores não lhes ordenam para que se retirem? Sem dúvida, eles o podem e o fazem algumas vezes. Mas, permitindo a luta, deixam também o mérito da vitória. Se deixam-se debater em pessoas merecedoras sob certos aspectos, é para provar a sua perseverança e fazê-las adquirir mais força no bem. É para elas uma espécie de ginástica moral. Certas pessoas, sem dúvida, prefeririam uma outra receita para expulsar os maus espíritos. Algumas palavras a dizer ou alguns sinais a fazer, por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir os seus defeitos. Com isso estamos descontentes, mas não conhecemos nenhum meio eficaz para vencer um inimigo senão de ser mais forte do que ele.
Quando se está enfermo, é necessário resignar-se em tomar um medicamento, embora amargo que seja. Mas também quando se teve a coragem de bebê-lo, como se porta bem e como se é forte. É necessário, pois, bem se persuadir de que não há, para alcançar esse objetivo, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismã, nem quaisquer sinais materiais. Os maus espíritos deles se riem e se divertem, frequentemente indicando-os que têm sempre o cuidado de dizerem infalíveis para melhor captar a confiança daqueles que querem enganar, porque então estes, confiantes na virtude do processo, se entregam sem receio. Antes de esperar domar o mau espírito, é necessário domar a si mesmo. De todos os meios para adquirir a força para lá chegar, o mais eficaz é a vontade secundada pela prece. Entenda-se a prece de coração e não de palavras, para as quais a boca toma mais parte do que o pensamento. É necessário rogar seu anjo guardião e os bons espíritos para nos assistir na luta. Mas não basta lhes pedir para expulsarem o mau espírito, é necessário se lembrar desta máxima. Ajuda-te, e o céu te ajudará, e lhes pedir, sobretudo, a força que nos falta para vencermos os nossos maus pendores, que são para nós piores do que os maus espíritos, porque são essas tendências que os atraem, como a corrupção atrai as aves de rapina. Pedindo também para o espírito obsessor, é restituir-lhe mal como bem, e se mostrar melhor do que ele, o que já é uma superioridade. Com a perseverança, frequentemente, acaba-se por conduzi-lo a melhores sentimentos e de perseguidor se faz um agradecido. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios para se melhorar são os únicos meios para afastar os maus espíritos que reconhecem seus superiores naqueles que praticam o bem, ao passo que as fórmulas os fazem rir, a cólera e a impaciência os excitam. É necessário deixá-los se mostrando mais pacientes do que eles.